ter me lembrado aqui de iniciar a gravação da aula. Então, tipo, como tá, mas aí depois vou passar lá no grupo lá o material, vocês leem, só para vocês refletirem sobre esse trecho dele que vale bastante. Então, bioética, bios, vida, ethos, conduta, ética da vida, conduta da vida, tá? Então, bioética, ética da vida. Então, cara, a gente tem que ter claro que a bioética ela emerge no contexto para gerar a gente uma reflexão, né? Principalmente sobre qualidade e dignidade da vida, né? Ou seja, e principalmente no mundo que a gente vive, para a galera da educação física, né? Principalmente que está nas escolas e tal, principalmente a questão do respeito às diferenças também, né? Uma condição plena de cidadania, né? Então, cara, nada mais é do que os deveres do ser humano com o outro ser. Então, por exemplo, a gente acha que a gente só tem que ter ética, né, bioética, na pesquisa. Mas não. Eu tenho que ter bioética em todos os. Como que eu posso dizer para vocês? A gente vai ver mais para frente, qualquer prestação de serviço, um profissional da saúde, quanto enfermeiro, um profissional de educação física, ou qualquer profissional, um professor, qualquer profissional tem que ter sempre uma bioética, uma ética da vida na prestação de serviço, tá? Então, a gente precisa ver muito isso, tipo, tem uma competência científica, mas o quanto que tem de humano naquele estudo? Ou seja, o quanto que aquele estudo era necessário? Né? Quando a gente fala de questão humana, por exemplo, a gente envolve a bioética também aos estudos dos animais. Por exemplo, antigamente, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha uma coisa que era chamado os protocolos de laboratório. Então, por exemplo, a gente ia ter aula de eletrofisiologia, para cada aula de eletrofisiologia, um aluno matava um ratinho. Aí, por exemplo, matava um ratinho só para você entender sobre um princípio básico de eletrofisiologia, entende? Isso passou a ser proibido. Por quê? Cara, o quanto que isso tem de humano? Entende? Tem de competência científica, tem de conhecimento, mas o quanto isso tem de humano? O quanto isso realmente está a favor de uma ética planetária, né? Então, esse tipo de reflexão que a gente precisa ter, né? Então, por exemplo, qualquer estudo que a gente faça, eu tenho que sempre pensar quais são os riscos e quais são os benefícios daquele estudo, né? Então, por exemplo, vou trazer para uma questão atual, por que colocam a cloroquina só para o estágio final do tratamento no COVID com paciente grave? Porque é aquele momento que você vai tentar qualquer coisa que você tenha, mas é a tentativa a mais. Mas você já não tem mais uma esperança. E os resultados vêm mostrando isso, né? Não vem mostrando diferente. A gente já na aula passada abordou, né? Dei um exemplo sobre a cloroquina também. Então, já vem mostrando isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala dessa competência, a gente sabe que nesse momento agora do Covid, a gente tem vários estudos que mexem com medicamentos, mas são estudos super tendenciosos. Estudos que o estudo experimental não tem um grupo controle bem fidedigno, as metodologias têm coisas obscuras sobre isso, então a gente precisa tomar muito cuidado, né, sobre tem que ter um olhar muito crítico em cima disso. E isso são o que diversos autores definem sobre uma competência humanística dentro da pesquisa, que precisa se ter isso. Beleza? Então, a bioética é para você ter uma interação entre a vida e o universo das normas e valores. Ela vai refletir a tensão entre ética e a técnica.
entre ciência e consciência. Então, a gente já começa a perceber que a técnica ela não vai ser, ela não pode ser mais importante. Então, porra, isso é tão bacana isso aqui, que eu tenho certeza que vocês estão fazendo análise, que é por isso que a gente começa pelo problema e termina pelo problema, né? Por quê? Porque, cara, da onde vem um problema? O problema vem de um ente, vem de um ser humano, né? Quando vocês dizem assim, falta de conscientização sobre adolescentes, ou a falta de humanização, o nível de conhecimento das pessoas sobre o enfermeiro no parto humanizado. Então, isso é o quê, cara? É um problema que está numa pessoa. E, e a técnica, ela não pode ser mais importante do que a pessoa. E aí existe um autor, cara, que é Heidegger, que ele tem um livro que é O Ser e o Tempo, e ele fala uma coisa que é importante, que é o quê? Cara, eu não posso deixar a técnica me dominar. Eu tenho que dizer sim à técnica, porque ela é importante, mas eu preciso dizer não, porque ela não pode ser mais importante do que quem, galera? Do que um homem. Ela não pode ser mais importante do que um homem. A técnica, ela é um meio. Meio de quê? De eu desenvolver o homem. Só que de eu beneficiar o ser humano. Só que ela não pode ser mais importante do que o ser humano. Então, um dos erros mais comuns que a gente tem nos trabalhos, né, de conclusão de curso é justamente isso. Por quê? A galera beneficia muito mais a técnica do que o homem. E aí, quando a gente vai ler o artigo, porra, ele é aquela masturbação mental que a gente tem em vários artigos. A gente não sabe para quê, nem por que aquele artigo foi feito, mas ele valoriza o que é a metodologia. O mais importante de um artigo, galera, não pode ser a metodologia. Sabe qual é? Não pode, não pode. Você até pode ter trabalhos que valorizam uma nova metodologia e tal, mas para facilitar algum processo do homem, galera. Principalmente em ciências que são aplicadas como enfermagem, educação física, entre outras, que caminham com isso, que o homem é esse objeto formal, né, que é o que dá forma. Beleza? Então, é super importante, tá, humanizar esse progresso científico sempre, tá? Porque a gente ainda tem uma visão muito técnico-instrumental, galera. E eu preciso humanizar esse processo, tá? Agora, humanização de fato é isso, tá? Então, por exemplo, eu sempre falo, parto humanizado não é o parto natural. Não. Parto humanizado é o melhor parto que é para aquela criança, para aquela mãe que estão ali naquele momento. Então, por exemplo, outro dia eu vi muito isso. Eu fui avaliar uma criança que nasceu com algumas sequelas numa UTI neonatal e a médica falou: olha, a criança jamais poderia ter nascido de um parto natural em casa nessas condições, entende? Mas era uma família de grande posse e tal, então a gente sabe que existe, né, a insistência financeira, às vezes acaba falando mais rápido, falando mais alto. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, parto natural, tá, é uma técnica de parto, beleza, lá e tal, mas o humanizado, galera, é o que vai respeitar os princípios da vida daquelas pessoas, entende? Isso precisa estar muito claro. Então, por exemplo, não é nem todo mundo que vai poder ter parto natural, parto, né, parto normal. Nem todo mundo vai poder ter. Isso tem que estar claro para as pessoas. Por mais que você queira ter, mas nem todo mundo vai poder ter, né? Então a gente precisa ter essa humanização sempre em progresso, coisa que a gente ainda não tem. Então, na chincha, para mim, é bioética, tá? É assegurar
a moral da vida, tá? Bioética, então, vai ser, para mim, uma área do conhecimento que vai ter como objetivo investigar ou avaliar as condutas e os comportamentos sociais sobre um ponto de vista moral ou humano de profissionais envolvidos no contexto, tanto de pesquisas científicas e prestações de serviço, tá? Para se assegurar a moral da vida, tá? Então, galera, isso é importantíssimo. Por quê? Por exemplo, vou fazer tal protocolo com o meu paciente. É um protocolo validado? É um protocolo que eu fui treinado para fazer? É um protocolo que tem que ser feito? Eu preciso sempre estar olhando isso, galera. Tá? Eu preciso assegurar isso. Por quê? Cara, a gente tem os direitos universais do ser do homem, né? E esses direitos universais é o que a gente garantindo, é o que faz a realização desse indivíduo como pessoa humana, tá? E aí é o que a gente chama de direitos humanos. Então, o homem jamais o meio e sim o fim. Então, por exemplo, cara, eu não posso pensar, vou usar um protocolo que eu vi. Não, é validado, pode dar certo, pode ocorrer, quais são os riscos? Tipo, por exemplo, vou fazer uma aula de educação física, né? Vou trabalhar com um cara numa academia. O cara sabe qual é o risco que ele está numa academia? Entende? O cara sabe qual é o risco que ele pode correr fazendo um agachamento? Por exemplo, vou fazer aula de futsal. Os alunos sabem o risco que eles podem correr? Então, isso precisa ser sempre colocado, até para eles valorizarem corretamente as orientações, tá? Então, a gente tem, se o homem, então, jamais é o fim, eu tenho a bioética, significa, então, que a bioética vai ser importante. Para quê, galera? Quando eu quero beneficiar alguém, eu estou falando de que tipo de ética? Eu estou falando de uma ética do cuidado, né? E aí, o que é a ética do cuidado, né? Então, esses são os autores que eu li para a gente chegar aqui nessa aula de hoje. Cara, primeiro, o que Kant fala? Princípio ético do dever. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aquilo que deve ser feito, né? Cara, o que tem que ser sempre feito? Tratar a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim, e nunca como um simples meio. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é ética, né? Quando a gente fala da bioética, por exemplo, de uma pesquisa, não vê aquela pessoa somente como sujeito de pesquisa. Vê aquela pessoa como um participante que vai se beneficiar e que é para ela que você está desenvolvendo a sua pesquisa. E não para você. O mal, muitas vezes, dos pesquisadores, tá? Isso não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que as pessoas querem pesquisar para se autopromover, galera. E a gente não tem que se pesquisar para se autopromover. A gente tem que pesquisar para mudar a vida das pessoas. Porque só tem sentido a gente realizar pesquisa se for para mudar a vida das pessoas. Se não for para tornar a vida daquela pessoa melhor, não tem sentido fazer pesquisa. Não tem sentido nenhum a gente ficar pensando em fazer pesquisa, né? E aí, por exemplo, cara, tanta natureza da enfermagem, desde da história lá da enfermagem com a né, com a história toda da enfermagem com cuidado, né, da enfermeira sair para se arriscar, para cuidar, para fazer o bem, né, das pessoas. Assim quanto a educação física, que vem para beneficiar a vida das pessoas, para prevenção de doenças, de promoção de saúde. Né? Então, são duas profissões, cara, que tem totalmente... Não. Pá. Alô. Peraí que eu vou ativar o mudo aqui da Débora aqui, ativado. Então,
a gente sempre tem que pensar, são duas profissões que a gente, a natureza dela é beneficiar o homem, né? É transformar a vida daquela pessoa. E isso tem que estar claro, galera, tanto na prestação de serviço, óbvio, para vocês, mas principalmente também num TCC. Então, a ideia não é divulgar a técnica, não. A ideia é que aquele TCC mude a vida da pessoa. Porque se não for para mudar a vida da pessoa, aquele TCC não tem sentido, galera. Né? Tipo, e o que é sentido? É valor. Se eu pergunto para vocês assim, ó, eu tenho uma nota de R$ 1, desculpa, R$ 1 não tem nem mais nota, né? R$ 2, US$ 2 ou 2 guaranis? Que nota que vocês vão dizer que vocês querem, galera? Podem abrir o microfone aí para responder. Vamos responder aí, galera. Dólar. Dólar. Por que vocês querem o dólar? Vale mais. Aonde está escrito que vale mais? Se todas as notas, né, dos guaranis é o dinheiro paraguaio. Então, onde está escrito que vale mais? Que os dois são meio esverdeados, são tudo com 2. Vocês estão colocando o valor o quê? Monetário. Agora, pensa assim, você está saindo da faculdade, morrendo de fome, tem lá aquele lanche lá, o podrão lá, o cachorro quente lá, pá. E aí, cara, você chega com $2 para comer o cachorro quente, né? A tia fala assim, não aceito dólar. Aí você pergunta, caraca, eu não tenho mais dinheiro, não consigo sacar. Aí você tenta falar com a tia, pô, mas você não aceita dólar? Dólar vale mais. E aí a tia vai falar assim, não, mas eu não aceito dólar. Não, mas a senhora não precisa dar o troco. Não, mas eu não aceito dólar. E aí, vai resolver o seu problema? Não vai. Então, não significa às vezes eu ter uma técnica lá em cima, com alto custo, alto não sei o quê, pá, e talvez o que eu faça não tenha sentido, não tenha valor para a pessoa. Então, quando a gente fala, trate a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, é isso. É você olhar e produzir um truque cerveja churrasco, um TCC, que você agregue o quê? Valor a outra pessoa, tá? E aí, cara, isso significa agir, que é o que o Jonas fala pra gente, que é o quê? Né? O Hans Jonas fala que é o princípio ético da responsabilidade, né? Que é agir de forma compatível com a vida humana. Ou seja, agir de acordo com o que aquela pessoa precisa. Agir de acordo que você vai trabalhar, né, que você vai estar para agregar valor àquela pessoa. E, né, que é o princípio ético da vida de Jonas, a gente tem o Levinas, que é o princípio ético do cuidado, e o princípio ético do saber cuidar, do Leonardo Boff, que é o que a gente tem, que a gente pode chamar, juntando esses 3 princípios, que é o que a gente chama de dignidade, né? Que é quando... E aí eu trago essa citação do Mário Quintana, que é o que, para mim, ilustra muito bem a dignidade. E é o que a gente precisa ter num trabalho de conclusão de curso. Então, qualquer trabalho de pesquisa que tenha experimentação, que envolva seres humanos, cara, precisa ter o quê? Um consentimento voluntário do ser humano, né? Eu não posso fazer uma pesquisa sem ter o famoso termo de consentimento livre e esclarecido, né? E outro, por exemplo, cara, essa pesquisa vai trazer algo vantajoso para a sociedade? Não vai?
Opa, então a minha pesquisa está errada. Não vai agregar valor, é aquilo que a gente falou. Não tem relevância? Opa, peraí, vamos parar e vamos pensar e organizar o meu problema, né? Tipo, cara, e aí, em todo o meu trabalho eu devo pensar isso, em todo o meu caminho, né? Tipo, não é o caso de vocês, mas nenhum experimento deve ser conduzido com existirem razões para acreditar numa possível morte ou invalidez permanente. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço esse tipo de estudo, né? Então, voltando ao caso do Covid, pô, por que existe toda uma restrição do uso da cloroquina? Justamente por isso, tá? Porque a gente sabe que, da mesma forma que ela pode beneficiar, ela pode maleficiar. Então, tem que tomar muito cuidado quando envolve riscos possíveis de morte, tá? Agora, o que eu tenho que ficar claro é que todo experimento deve ser baseado em resultados de experimentação anterior. Ou seja, o que vocês respondem lá na quinta pergunta? Qual é da coerência lógica? Qual é a fundamentação teórica? Por que eu preciso estar baseado? Porque, pô, cara, se é algo que eu sei que vai maleficiar, para que eu vou seguir com essa experimentação? Tá? Isso precisa estar muito claro. Outra coisa, só fazer aquilo que eu sou qualificado, aquilo que eu tenho capacidade de fazer no meu trabalho, numa pesquisa, porque o experimento deve ser conduzido por pessoas cientificamente qualificadas. Ah, precisa fazer tal coisa. Não me sinto qualificado, eu preciso deixar claro, porque eu estou ferindo o dia ético, né? E cara, sempre percebeu que o teu trabalho está maleficiando a pessoa, está trazendo, por exemplo, Fabrício, qualquer estudo pode trazer lá um malefício e eu vou precisar suspender o meu problema, o meu estudo? Sim. Por exemplo, questionário. Aí faz um trabalho com questionário, vou trabalhar com o idoso. Aí vai lá trabalhar com o idoso começa a responder aquele questionário e começa a chorar, porque ele vai lembrar do tempo que ele fazia aquilo, assado, que ele tinha melhor independência. Meu, eu tô trazendo um malefício para aquele meu idoso. Eu estou trazendo um malefício para aquele meu participante da pesquisa. E eu preciso saber o momento de parar. E aí, se eu entrevistei um idoso, um chorou, o outro sai triste, opa, esse meu questionário tem alguma coisa que não está legal, né? Tipo, pô, eu não sou enfermeiro, eu não sou psicólogo para trabalhar com essas questões. Então, peraí que o meu, opa, eu estou fazendo alguma coisa que preciso. Então, o que eu quero dizer isso é que qualquer estudo científico, galera, traz risco. A gente acha, às vezes, só por fazer um questionário ou só por fazer uma coisa simples, não vai ter risco? Não. Qualquer coisa precisa fazer, traz risco. Por isso que os estudos, eles todos precisam passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, né? Por quê? Porque a gente tem uma resolução que é 466-1212, né, que substitui a 196/96, né? Então, são questões, é a resolução que você precisa seguir, né? E aí você precisa deixar claro que o seu objetivo né, e as pessoas para participarem do estudo, seu estudo precisa ter sido aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa, tá? Então, essa resolução, ela diz claramente que o pesquisador deve obedecer os 4 dogmas da bioética, galera. E quais são os 4 dogmas da bioética? Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Pô, Fabrício, beneficência vem de fazer o bem. Ou seja, o quanto que aquilo vai beneficiar o outro. E aí é aquilo que a gente já falou. As pessoas às vezes confundem o bom com o bem. O bem é aquilo que é necessário. O bom
é aquilo que é bom, que é gostoso, mas não necessariamente aquilo que é bom vai fazer o bem, cara. Por exemplo, pô, é muito bom. Eu falo por mim, né? Eu tenho uma parada aí, eu fui criado por vó numa fase da minha vida, então tem uma parada que é chamada rinite vascular. Então, por exemplo, cara, eu amo comer linguicinha, pô, cebolada e tal, é bom, mas não me faz bem. Por quê? Porque vai aumentar minha vascularização e aí eu não posso fazer bem, cara. Não posso. É igual a época de Covid agora. Por conta de uma série de questões de saúde que eu já tive, sou grupo de risco. Porra, vai me fazer. Ia ser muito bom poder, porra, atravessar a rua, curtir ali o meu quintal, porra, ver o calçadão, ver a praia. Mas eu sei que agora não é o que vai me fazer bem. Não é necessário para mim. Então, uma coisa que você tem que ver é, cara, esse meu estudo é necessário para aquela população? Se eu não achar que aquele estudo não seja necessário, para com ele e organiza novamente, dentro da coerência lógica, o seu estudo, galera. Tá? Isso tem que estar muito claro para vocês. Tá? Por quê? Cara, a pesquisa, tá? Ela tem que ser vantajosa, mas vantajosa para o participante também. Não só para você. Não para você ter status. Isso não rola. Isso é um grande erro de pesquisadores. Isso é um raciocínio de PhDeuses, né? Ou seja, aqueles que se acham acima de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Outro, a não maleficência, pô, que é tipo, tá, vou fazer o que pensando em beneficiar, mas é não maleficência, tipo, existe, eu estou pensando em não maleficiar aquele indivíduo, né? Princípio da autonomia, tipo, eu tô pensando no, eu tenho que estar claro que os benefícios têm que ser muito maior, né? Eles têm que ser muito maiores do que os malefícios. É uma balança. Então, tipo, vou fazer o bem. Meu objetivo é fazer o bem. Porra, mas ó, tem essa penca de listas aqui de malefícios. Porra, então é sinal que a gente tem um problema, galera. Houston, they have the problem. Entende? Então, isso tem que estar equalizado. Os riscos, o princípio da não maleficência é risco o menor possível. Autonomia. Cara, o cara é autônomo, o cara tem autonomia durante a pesquisa, tipo, não quero mais participar, eu quero sair. Ele tem autonomia, ele pode dialogar, ele tem espaço para ele poder perguntar. Você vai apresentar para ele tudo isso e justiça, né? Que é tipo, se algo acontecer, como é que ele fica? Como é que fica essa, como que eu posso dizer? Um ressarcimento e coisas mais, né? E quando a gente fala de justiça, também é o seguinte, né? Por exemplo, a gente viu que um tipo de estudo é o experimental. Normalmente, quando eu tenho estudo experimental, eu tenho grupos controles, né? E aí, assim, quando eu tenho grupos controles, tipo, depois tá claro no estudo que quem fizer parte desse grupo controle vai receber aquela intervenção, então isso é um princípio também da justiça, tá? Então, cara, o que um termo de consentimento livre e esclarecido deve ter? Cara, esclarecer é... Fabrício, Pode falar. me tira uma dúvida. No caso, se a gente estiver, né, no meio da pesquisa, com objeto de pesquisa, né, Isso. e se ele se retirar, a gente continua, no caso, relatando ou cancela e tem que fazer outra? Não, então, se ele se retirar, aí ele se retirou, os dados dele você não usa. Por isso que é, é, quando você pensa em, como que eu posso dizer, em numa amostra, né, no N, nos participantes, quanto maior número de participantes, melhor, entende?
Porque isso é muito comum de acontecer, Larissa. É muito Entendi, comum. entendi. Tipo, é muito comum, às vezes, a pessoa querer se retirar. Principalmente, por exemplo, assim, vamos supor, estudos mais longos ou estudos que, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela começa e aí depois ela se sente retraída ou tem medo de se sentir exposta, de narrar uma situação, entendeu? E aí é muito normal a pessoa declinar, tá? Por exemplo, então isso é muito comum. Por isso que quando você vai fazer o seu design experimental, a ideia é que você consiga, por exemplo, o maior número de pessoas que você possa fazer, entende? Porque Entendi. Obrigada, Fabrício. você sempre vai ter perdas de sujeitos. Sempre, tá? Então, ah, cara, é fundamental. Então, o que que esse termo de consentimento livre esclarecido é? É um termo onde você vai esclarecer a sua ah, pesquisa certinho, o que que ela acontece, o que pode ocorrer, o que pode deixar de ocorrer, o que que pode acontecer é, é, de, de, de ruim, né? Então, ou seja, você explica os objetivos da pesquisa, você explica toda essa pesquisa. Vamos supor, se eu for trabalhar com criança, cara, criança, por mais que eu trabalhe com termo de anuência para criança, ela não é representante legal dela. Então, eu tenho que entrevistar os pais dessas crianças. Se eu for trabalhar com idoso, por exemplo, o idoso, ele responde por ele mesmo ainda, tem a capacidade de consentir, então, beleza. Aí é com ele que eu converso. Agora, se ele não tiver, aí já é com a família, né? Vou trabalhar com um paciente que, sei lá, vou fazer um estudo que envolve pacientes que estão internados. Pô, o paciente quando está internado, ele está tendo a capacidade de responder por ele? Não, não está. Então, quem é, né, no caso, sei lá, um paciente num quadro X ou Y que não responda por ele. Então, eu vou ver quem da família é o responsável para responder por ele, tá? Então, é bem nesse sentido que a gente vai trabalhar. Beleza, galera? Aí, como a gente já falou, o princípio da beneficência e o princípio da não maleficência, ou seja, promover o bem, né? Deixar claro o que que você vai promover de bem naquele seu trabalho, tá? O conceito de não maleficência, dizer que não vai ter danos, né, sobre os riscos, que os riscos vão ser sempre minimizados, ou seja, tipo, se é uma pesquisa que envolve uma certa gravidade, eu preciso deixar claro essa, o que toda essa experimentação pode causar, né? E o princípio da justiça, que exige a distribuição, né, é, quando eu tenho prejuízos ou quando, por exemplo, eu não, para dizer que vou ter igualdade, principalmente em estudos experimentais, tipo, você não recebeu a intervenção agora, mas aí depois eu faço a intervenção, você vai receber essa intervenção, né, que é o princípio da igualdade, né? Então, isso precisa estar bem claro também, descrito nesse termo de consentimento, tá? Então, bem claro, não importa o que se fez no homem, mas o que iremos fazer com o que fizeram dele, né, galera? Então, é bem isso que a gente quis mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês aqui. ah, vou abrir para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui o arquivo primeiro. Vou mostrar um modelo de um termo de consentimento que eu vou passar para vocês no, no para vocês no grupo de WhatsApp lá das turmas.
Estão vendo aí, galera? Está aparecendo o Word para vocês? Está aparecendo? Sim. Beleza, então. Então, ó, repare, tem aqui o título do projeto, coordenador principal do projeto, as pesquisadoras, que são as alunas, né? E aí vem, ó, prezado senhor, convidamos você a participar como voluntário da pesquisa, tal, após ser esclarecido sobre as informações. Desta forma, designamos a seguir as características dessa pesquisa, né? Aí vem aqui, ó, dizendo: você participará de um questionário composto, ou seja, explicando o que eles vão ter que responder. Não há qualquer benefício direto para você participar, mas, dizendo que tipo, não tem um benefício direto, mas participar contribuirá para conscientizar o profissional de enfermagem sobre a capacitação, né, visando entender qual a importância, né, se ele se sente ou não preparado para o atendimento do indivíduo com deficiência auditiva. Tá vendo? Então você vai vendo todos esses princípios, né, estão aqui no termo. Então repare, ó, você primeiro convida, aí coloca o título, né, entre aspas, o título provisório da sua pesquisa, aí você esclarece algumas informações, aí você diz qual é a ideia, né, que você, o que eles vão ser submetidos, né? Então, por exemplo, você vê que ela explica o questionário, 13 questões, né? E aí ela deixa claro qual a importância do estudo, né? Aquilo que a gente falou, então o estudo que é necessário ser realizado. Deixa claro que em qualquer etapa do estudo ele vai ter acesso às pesquisadoras, aí você coloca o telefone, o e-mail das pesquisadoras, né? Aí vem uma coisa que é de prática, do nosso comitê de ética, que você pode entrar em contato com o comitê de ética, se você tiver alguma denúncia para fazer. E aí vem dizendo, ó, é garantida a liberdade de você querer não participar do projeto de pesquisa, né? E, né? Vai se mostrando toda essa parte. Beleza? Estão vendo a tela de Word ainda? Estão vendo? Hã? Alô, alô? A telinha Word ainda aparece para vocês, galera? No caso, o documento estava aberto, Fabrício? Tá. Ah, não. No caso, ficou só a pasta com os arquivos. Não abriu, não. Não abriu? Não, Você eu vai. achei que você estava lendo, tipo assim, lendo para não abrir mesmo. Né? Vê Para a se gente não agora, abriu, não. agora abriu? Não. Não, peraí. Vou tentar de novo aqui. Agora abriu? Sim. Abriu. Ah, beleza, então. Então, ó, galera, como eu estava falando daquela vez, ó, então, ó, título do projeto, título provisório. Aqui, coordenador e pesquisador principal é o orientador de vocês, né, a orientadora de vocês. E aqui o nome dos alunos que estão fazendo o estudo. Então, o termo de consentimento aí tem, primeiro, esclarecimentos iniciais. Começa com prezado senhor. Aí você vem, convidamos você a participar como voluntário da pesquisa intitulada. Aí vem o nome, né? Aí você diz, após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar, fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, né? Você deixa claro que é duas vias, uma fica com você, pesquisador, né? E a outra com o participante, né? Aí você vem explicando
você já diz que essas informações sendo fornecidas nesse estudo, né, vai ser importante para melhorar a qualidade de assistência da enfermagem, né, no caso do deficiente auditivo, ou seja, você começa a mostrar a importância do estudo, né, e aí depois diz, você vai participar de um questionário composto, ou seja, e aí vem explicando, deixando bem claro o procedimento metodológico que ele vai ser submetido, né? Então ele vai responder a um questionário de 13 questões e tal. Aí diz que não vai ter limite de tempo para você responder. Aí diz que o máximo que você gasta são 15 minutos, mas você não tem um mínimo, né, nem um máximo de tempo, você responde no seu tempo. E é possível, se precisar, você interromper, responde, volta, ou seja, você explica como vai ser todo esse procedimento, beleza? E depois você diz, em termos de benefício, não tem nenhum benefício direto para você nesse momento, mas sua participação vai contribuir para conscientizar o profissional de enfermagem sobre a capacitação, visando assistência integral ao indivíduo, tá? Então, aí você diz quem são esses indivíduos. A ideia é que sejam profissionais de enfermagem, tanto enfermeiros e técnicos, de ambos os sexos, né? Então você explica mais ou menos isso. Aí depois, finalizando já o termo, você diz, qualquer momento, se você quiser fazer uma denúncia, você tiver uma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, né, com os pesquisadores, ou também com o comitê de ética da instituição. E você diz que liberdade em qualquer momento não querer participar do estudo, tá? Beleza? Tá? Você pode dizer isso para eles, que em qualquer momento eles têm a liberdade de abandonar o estudo. E aí, você também deve dizer que ele tem a questão da privacidade, confidencialidade, ou seja, você não pode sair espalhando quem foi que participou do seu estudo, isso não existe, tá? E, por fim, você diz que informa que, depois de terminar os estudos, ele vai ter acesso aos resultados de todo o estudo e aos resultados dele, e que você vai dar uma breve devolutiva explicando o que significam esses resultados. Por fim, termo de consentimento livre esclarecido. Então, o primeiro, esclarecimento, né? E depois o consentimento. Então, você coloca, já ia para o indivíduo assinar. Ele vai dizer que acredita ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima, dizendo que teve o acesso, aí ele, né, vai dizer que concorda, teve o acesso da enfermeira, todas as dúvidas foram tiradas, e aí ele deixa ciente que ele vai receber uma cópia desse termo, e aí assina. Quem assina? O nome do participante da pesquisa, você coloca o nome completo, a assinatura dele, o nome do pesquisador principal, no caso o orientador de vocês, e a assinatura do orientadora de vocês. Beleza, galera? Então, toda pesquisa precisa ter um termo de consentimento livre esclarecido, tá? Tem que ficar claro para vocês, tá? Então, que, por exemplo, vocês têm que deixar pronto, então, introdução, metodologia e esse termo de consentimento livre esclarecido. Beleza? Tá? Eu vou estar passando esse modelo e as orientações para isso. Fabrício, quem submete o projeto ao comitê de ética? Quem vai submeter o projeto, que é submetido no que a gente chama de Plataforma Brasil, tá?
que é uma plataforma onde submete que é uma plataforma online, quem faz isso é o orientador, tá? Só que o orientador, ele pode pedir para vocês preencherem, tá? Essas questões, tá? O orientador pode pode me falar assim, eu vou passar meu login e senha e vocês vão preenchendo, tá? Por conta disso, junto no material que a gente vai passar no WhatsApp de vocês, é um tutorial, galera. E isso assim, se vocês precisarem, se vocês forem preencher, vocês abrem esse tutorial e vão indo na plataforma fazendo, tá? Porque é uma coisa assim extremamente braçal, não tem o que ficar ensinando. É uma coisa realmente pegar o tutorial e fazer lá braçalmente isso, beleza? Tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer é, é o cadastro de vocês no currículo Lattes. Eu não sei se vocês conhecem, né? O Lattes, vocês fazem o cadastro de vocês através desse site, tá? E vocês precisam ter. Por quê? Porque o orientador de vocês vai precisar cadastrar vocês no projeto. E a gente só consegue cadastrar vocês no projeto quem tiver o currículo Lattes. Cara, o que é o currículo Lattes? Todo mundo aqui tem Facebook. O currículo Lattes é o Facebook acadêmico. É onde a gente bota tudo que é nosso acadêmico. Então, por exemplo, todos os professores de vocês, eles têm que ter um currículo Lattes, tá? Então, é toda a nossa vida acadêmica, tá? Então, vai ser a vida acadêmica de vocês, tá? Teoricamente, eu sempre brinco que entrou na faculdade, deveria fazer um currículo Lattes para ali colocar toda a vida acadêmica. Mas está fazendo um TCC, então é a hora de fazer o currículo Lattes. Beleza? Tá? Então, é só entrar lá no site lattes.cnpq.br e vai estar lá, já vai direto, você vai estar lá, cadastrar novo currículo e sair preenchendo lá. Aí vai pedir todas as suas informações, desde toda a sua árvore ginecológica, aonde você estudou. Aí você consegue colocar todos os cursos que vocês fizeram durante a faculdade. Vocês vão colocar. Picotou, não ouvi. Vai mandar o link pra gente. Já mandei, coloquei no chat já. Tá aqui no chat. Mas eu posso. Botei aqui no chat aqui, mas eu posso também depois colocar lá no grupo de WhatsApp para vocês. Tá? Então é bem. Fala, Milena. Se der para colocar lá, é melhor. Beleza. Coloco lá também para vocês lá o link. Sem problema. Tá? Então, assim, a parte. Então, falta esse entendimento, né, de consentimento livre esclarecido, que é importante. Não vem o consentimento livre esclarecido somente para o TCC. Qualquer prestação de serviço, se eu sou enfermeiro, vou abrir uma clínica de feridas ou coisas assim, cara, é importante que eu tenha. Se eu vou trabalhar com estética, é importante que eu tenha lá um termo de consentimento mostrando o que eu vou fazer, o que vai se fazer, o que se espera, quais são os malefícios de você fazer tal procedimento, né? É igual bula de remédio. Você toma um remédio, está lá. Ó, ele serve para isso, vai melhorar isso, mas ele pode trazer esses prejuízos, né? E aí você avalia se vale ou não tomar esse remédio por conta disso. É a mesma coisa, um termo de consentimento livre esclarecido. Não vem ele, como 90% dos pesquisadores veem, como só um proforme. Termo de consentimento não é proforme, galera. Tá? A gente envolve com vida e a vida humana precisa ser valorizada. Beleza? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida?
Galera, dúvidas, perguntas, aproveitem. Então, ó, só para a gente finalizar aqui, semana que vem, nesse horário, das 19 até as 22, vou estar aqui online. As duplas que quiserem vir para tirar dúvidas dos TCCs, conversar, podem vir entrando e a gente vai conversando e vai tirando dúvida. Quem quiser seguindo por e-mail, vai seguindo por e-mail. Então, agora vocês não têm uma obrigatoriedade mais de estarem presentes. Junto com o material da aula que eu vou entregar hoje, eu vou entregar para vocês uma ficha de orientação, tá? Aonde até o final, até junho, tá? Até o final do mês de maio, vocês têm que me entregar com um aceite do orientador de vocês, beleza? O orientador da dupla, tá bom? Beleza? Tranquilo? Fabrício, Larissa, no Fala. caso, a gente tem que ter esse material, no caso do consentimento, mais a introdução, no caso, E metodologia. aí Para até o poder final de... para poder fazer para a gente poder fazer para a gente poder fazer, para poder submeter no comitê de ética, sim, Larissa. Precisa sim. Sim. Precisa ter introdução, metodologia e o termo de consentimento livre esclarecido, para você poder submeter no comitê de ética. Aí, no caso, por conta da epidemia, não aumentou o tempo, não, permaneceu o tempo anterior. É porque, na verdade, tipo assim, por exemplo, não é que não tenha aumentado o tempo, é que são coisas que a pandemia não influencia, entende? A gente vai trabalhar com isso porque a nossa ideia é que vocês comecem o quanto antes submeter ao comitê de ética, o quanto antes você pode já, por exemplo, começar a sua pesquisa, entende? Então, por isso que a gente não ampliou. O que a gente deve ampliar, caso a pandemia, vai ser o prazo para TCC 2, tá? Mas não para TCC 1, que é uma coisa mais estrutural de projeto, entende? Entendi. Entendeu? Tipo, é um trabalho que você vai fazer com a sua dupla na sua casa, entende? Então, você na sua casa, sua dupla na sua casa, entende? O orientador, os professores já estão cientes que eles vão ter que orientar via Skype, via Teams, via WhatsApp, né? Agora o WhatsApp permite até 8 pessoas. Daqui a pouco o WhatsApp já dá para dar aula para uma turma inteira já, né? Eram 2, e foi para 4, 6, agora já tem 8. E já sei já que já estão estudando para 10. Já vão liberar para 10 qualquer dia. Então, tipo assim, é uma coisa que você vai fazer em casa ali, entende? Então a gente não ampliou muito, porque qualquer coisa. E só uma coisa que eu queria dizer, galera. Por exemplo, quem vai trabalhar com questionário? Não fica preocupado com a pandemia. Pensa, tipo assim, pô, vou trabalhar com questionário quando você é com adolescentes, né? Vou trabalhar principalmente a galera da enfermagem. Quero ver conscientização de adolescentes sobre, sei lá, sobre drogas. Questionário online, faz um Google Doc, entendeu? Quem não souber depois, particularmente, eu posso ensinar a fazer um Google Doc ou um form, se quiser usar o Office. E aí você pode, tipo, por exemplo, você compartilha no Facebook, compartilha em vários lugares e a galera sai respondendo. Fabrício, mas não tem que ter o termo de consentimento? Sim, a primeira questão do questionário é o indivíduo consentir com o termo de consentimento livre e esclarecido, entendeu? É a primeira pergunta. Concorda com esse termo? Sim. Então, nome e CPF. Aí vai para a segunda questão, entende? Aí entra para o questionário de fato, tá? Então, bem nesse sentido. Fabrício, tá? Fale-me. O meu e o de Vanessa vai ser relacionado com idoso. Aí como é que a gente vai fazer isso? Não, com idoso você vai, realmente não tem como
você pode até tentar ver idosos que estão na rede, coisa assim. Mas com idosos, você, por exemplo, você já deixa o projeto todo pronto, submetido já no comitê de ética, e assim que começar a liberar da pandemia, já começa, entendeu? Beleza. Aí já começa. Com idoso, não. Mas eu estou dizendo assim, que caso tem possibilidade de trabalho, que a gente Amiga, com pode, idoso é só tá? você ir no mercado de São Fidélis que você consegue fazer a pesquisa. Vou fazer isso. Vou lá pra feirinha de sábado de manhã. Infelizmente a galera tá saindo muito aí, né, cara? Infelizmente, né? A galera ainda não tá acreditando que é real, né, cara? Não, ainda não tão consciente, não, do Aqui perigo. ainda não chegou isso, não. Aqui tá... Pelo menos as máscaras estão usando. Já é alguma coisa, né? Já é alguma Já coisa. ajuda. A máscara no queixo, né? Mas tá Dizem tudo por certo. televisão. Usar máscara já é alguma coisa. Pelo menos já é alguma coisa. O queixo, né, cara? Se for um queixo, o queixo realmente é se for um queixo do tamanho do meu, ele é um agente realmente passível do vírus ficar morando ali, entendeu? Mas, tipo, as pessoas precisam usar a máscara correta. Mas é o que eu falo, cara. Tipo, por exemplo, são hábitos que a gente nunca teve, sabe? Tipo, por exemplo, teoricamente, quando a gente está gripado, a gente deveria ir para a escola com a máscara. E a gente nunca foi para a escola com máscara, né, entende? Tipo, eu fico vendo muito isso assim, tipo, eu vejo muita empresa dando o EPI para o funcionário, mas o chefe dele que comprou o EPI não sabe usar os EPIs, o muito menos o funcionário vai saber usar. Então tá todo mundo aprendendo a usar esses EPIs juntos, né, cara? É uma coisa que eu vejo muito nisso, né? A gente não tem esse hábito de essas questões de manusear esses EPIs, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai começar a valorizar. Acho que, tipo, por exemplo, nunca ninguém ensinou a usar uma máscara na escola, sabe, para se prevenir e tal. Acho que isso são coisas que vão mudar. Eu espero que mudem, que a gente comece a ter esses hábitos a partir de tudo isso que a gente está vivendo, né, galera? A gente não vê educação em saúde na escola igual outros países veem. Então, reflete na nossa saúde Verdade. de fato, né? Isso é uma coisa que a gente realmente precisa ter claro, né, quando a gente fala de coisas. Por exemplo, é uma coisa que a gente vai iniciar semana que vem. Muito provavelmente vocês vão receber um questionário, acho que até quarta, quinta-feira que vem, para responder. Por quê? Eu já estou trabalhando com a volta às aulas, né? Eu estou trabalhando com o atendimento interno, voltar lá para 24 de junho, a gente começar a poder fazer atendimento presencial lá na faculdade, e primeira semana de julho, lá para o dia 4, acho que é 4 ou 5 de julho, a gente voltar com as aulas presenciais. Mas, por exemplo, vou voltar presencial, mas quem é grupo de risco? Quem é grupo de risco pode voltar? Então, tipo assim, não é só voltar, sacou? Tem que ter tudo isso claro, né, cara? Então, por exemplo, essas questões de educação e saúde que a gente não tem. Eu estava numa reunião, eu vi as pessoas falando, não, mas aí se voltar, a gente volta. Aí eu tive que falar, não é assim, cara. Se voltar, você não volta, porque... E o cara que é grupo de risco? Aí não pode voltar de imediato. E o professor que mora com a mãe, que tem 90 anos, pô, que é uma senhorazinha, será que ele pode voltar a dar aula? Porque a mãe, de repente, não é ele o grupo de risco, mas é a mãe. Será que ele pode voltar já a dar aula? Será que está 100% seguro para ele voltar? Então, são esses entendimentos que a gente precisa ter, né, cara, de educação e saúde, né? E que a gente não tem em qualquer esfera. A gente não tem. Infelizmente, é uma coisa. Dá um bom tema de TCC, né, galera? Educação e saúde, né? Nível de... É que nenhum gestor vai querer responder isso agora. Mas seria uma boa coisa, seria nível de conscientização dos gestores sobre educação e saúde, né? Eu acho que ninguém vai querer responder. Mas... Já que você entrou no assunto, uma afronta, né? Ó,
esse negócio de horário de estágio e tal vai continuar o mesmo ou vai diminuir a carga horária? Então, cara, o que acontece? O MEC ainda não se manifestou sobre isso, tá? O Conselho Nacional de Educação, a gente soltou um parecer ontem que também não fala muito sobre estágio, tá? O que eu sei é que todo estágio tem uma porcentagem, você pode transformar em teoria, 20% e tal. A gente nunca transformou os 20% de todo mundo em teoria. E o que a gente vai fazer é realmente de todos os cursos a gente transformar esses 20% valer esses 20%, tá? Isso é certo, tá? Mas a gente não sabe. O que a gente está fazendo já é negociar questões de estágio para não prejudicar principalmente as turmas formandas, né? Que é tipo a gente viabilizar, conversando já com os campos de estágio, para a gente viabilizar de vocês fazerem estágio janeiro e ali entre Natal, Ano Novo e janeiro, tá? Isso é o que a gente está fazendo porque como a nossa colação é março, abril, tá? Então, tipo, a nossa ideia é fazer com que vocês façam. A gente está conversando com o campo de estágio isso, tá? No caso, ficaria para o ano que vem, então. Terminar a parte dos estágios, sim. Essa é uma ideia nossa. Ou outras ideias tipo a gente trabalhar com outros turnos de estágio. Mas o que acaba com as dificuldades da gente ter mais turnos de estágio é a questão da preceptoria de estágio. Porque os nossos preceptores, eles, primeiro, têm o máximo de carga horária que um indivíduo pode trabalhar num dia. Segundo, eles trabalham em outros locais, né? E terceiro, a gente, fora eles serem preceptores, alguns ainda são professores noturnos, né? Não só com a gente, mas a gente estava estudando questões de turno e contraturno de estágio, tá? Mas isso realmente vai ficar inviável, até porque sabe-se que os hospitais, principalmente no caso da enfermagem, os hospitais não aceitam. É muito difícil deles aceitarem estágio curricular noturno, né? Então, está sendo mais fácil a gente conseguir vocês fazerem o estágio em janeiro do que eles aceitarem o estágio noturno, tá? Essas foram as opções que a gente está tendo. Agora, volto a dizer que o MEC ainda não se pronunciou sobre estágio, tá? Volto a dizer isso, tá? Fale. Deixa eu falar uma coisa de assunto agora. No meu portal tá constando que eu tô reprovada em fisiologia e parasitologia. E um monte de gente também da turma tá constando. Por que isso? Olha, muito provavelmente isso pode ser erro do sistema. Foi Milena que falou, não foi, Milena? Muito provavelmente pode ser erro de sistema, tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem por exemplo, me passa o e-mail, tá? Com o nome de todo mundo que está nessa situação. Aí vocês vão botar um nomezinho completo e a matrícula e dizer, ó, todos esses alunos abaixo estão constando reprovação em parasito e fisiologia. E aí a gente vai ver o que e aí a gente vai ajustar, tá bom? Mas eu preciso, para ver o que levou a isso, eu preciso ter o nome certinho, completo de vocês e matrícula, e a gente pede para ajustar, tá? Mas muito provavelmente é erro de sistema. E eu tenho aqui, eu dei uma buscada aqui, eu tenho uma demanda da Alice já pedindo para ajustar de alguns alunos, tá, Milena? Eu não sei se você já falou com ela, mas ela já tinha visto isso. É que com essa migração de portal, alguns erros apareceram
e aí a gente vai ajustar, tá bom? Tranquilo. Obrigada. Galera, então, nosso bate-encontro aqui, beleza? Indico 2 lives muito boas para vocês. Hoje, Calcinha Preta, e amanhã a live do Renanzinho, beleza? Com o patrocínio da Faculdade Sanspeg. Vamos sortear um brinde muito maneiro lá. Vamos sortear um headphone, né, lá na live, beleza? Quem entrar Que live? do Renanzinho amanhã, Ah, beleza? logo dele? Começa às 14 horas amanhã. Assistem lá, 14 horas, beleza? E Vocês têm que sortear nas aulas, gente. Quem tá assistindo nas aulas. Renanzinho, ninguém liga mais, não, Fabrício. Ô, Bárbara, eu gosto muito do Renanzinho, mas achei bacana a sua ideia. A gente pode fazer um sorteio, sim, de sortear nas aulas. É possível. A gente pode fazer um sorteio, sim, entre todos os alunos, e sortear um fone. É bem, bem possível. No Beleza? final, assim, quando vê quem ficou mesmo. É possível, é possível. Vamos fazer sim, é possível. Beleza, galera? Então, a gente encerra o nosso bate-encontro. Semana que vem, fico aguardando as duplas que querem dar continuidade nos trabalhos. Beleza? Então, um beijo, queijo, um bom feriado para vocês. Aproveitem para descansar, ficarem em casa. Beleza? Um bom final de semana aí para vocês, galera. Bom final de semana. Beijo. Beijão para vocês aí. Tchau, Se tchau. cuida. Sim, com certeza. Tchau, tchau. Bom final de semana para geral e para você também, Fabrício. Beleza, Larissa. Manda um beijo pro seu pai, hein, cara. Espero que eu tô com saudade dele. Mando sim.